Mas vamos lá, irmãos. Em Mateus capítulo 25, vamos aprender um pouquinho sobre o reino dos céus. Eu coloquei um tema que é: você está preparado? É um tema com uma pergunta. Você está preparado? E vamos ler aqui a palavra de Deus. No versículo 1 diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono. Adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiu para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo para as nossas candeias. Então, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus traz esse ensinamento para nós hoje, irmãos, sobre o reino dos céus. Jesus usa várias comparações para falar sobre o reino dos céus, para nos deixar preparados, porque nós não sabemos nem o dia, nós não sabemos também a hora, mas o ensinamento que Jesus diz é que nós devemos estar vigiando, que nós devemos estar preparados. E o que nós acabamos de ler aqui, vemos cinco virgens prudentes e 5 insensatas. As prudentes, aqui a gente já percebe que elas se prepararam para esse dia. Elas pegaram o óleo, elas pegaram as suas candeias, elas estavam preparadas para esse dia. E aqui também a gente vê as outras 5 que não estavam preparadas. Elas levaram as suas candeias, mas não levaram o óleo suficiente para esperar o noivo. Talvez elas não contassem que o noivo ele poderia chegar um pouco mais tarde. Talvez o noivo demorasse um pouco mais. E aí não ia ter óleo suficiente para esperar até que o noivo chegasse. E aí eu fiquei pensando, trazendo uma reflexão para todos nós nessa manhã sobre a nossa vida espiritual, né? Tem aqueles que estão se preparando todos os dias, levam muito a sério a sua relação espiritual, a sua vida espiritual, o seu andar com Deus, o seu compromisso com Deus. E também aqui a gente vê que tem pessoas, tem irmãos que vai ali no limite, sabe? Com aquele óleo só o suficiente para chegar. Só o suficiente. É como aquele cristão que está andando sempre no limite. Pergunta para mim: Ivan, o que eu devo fazer, então, para ser um discípulo, para ser um cristão? Eu tenho que ir na igreja? Sim. Aí ele vai lá e marca: eu tenho que ir na igreja, então. Tem que ir nos cultos.
tempo com Deus, aí ele marca tempo com Deus, e aí ele vai marcando, mas vivendo aquela vida sempre naquele mínimo, no mínimo possível. Quanto que eu tenho que dar de oferta? 10%? Qual que é o mínimo para que eu não seja desclassificado? E aí você calcula o mínimo e aí você começa a viver a sua vida como cristão, como discípulo de Jesus, sempre fazendo o mínimo possível. E eu acho isso, irmão, fazendo uma reflexão aqui para trazer essa palavra para todos nós, como isso é perigoso para nós, né? Eu lembrei do avião que teve o acidente lá do time de futebol da Chapecoense, né? O piloto, talvez, o pessoal calcularam só o combustível suficiente para chegar. E aí eles não contaram que talvez tivesse algum problema nesse caminho. E foi o que aconteceu, né? E aí houve uma grande tragédia, porque o avião não conseguiu chegar até o aeroporto e aí pessoas morreram em relação a isso. Eles não tinham combustível suficiente. Na minha reflexão, eu fiquei pensando também em Nicodemos, quando ele chega para Jesus e ele pergunta: o que devo fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus fala para ele: olha, só se nascer de novo, tem que nascer de novo. Ou seja, o mínimo não é suficiente. Tem que ter uma transformação, tem que ser um nascer de novo, tem que deixar tudo para trás. Eu gostei de uma frase que a Cláudia acabou de falar aqui nas ofertas, né? Eu anotei. E é bem interessante a gente pensar, né? Deus não quer só a oferta, mas Ele quer também o nosso coração. Ou seja, Deus não quer somente o nosso mínimo, só algumas coisas que a gente já tem qualidade para fazer, que nós já temos o talento para fazer, que nós já fazemos muito bem feito aquilo que fazemos. Não, mas Deus quer também o nosso coração. Deus quer saber se nós estamos preparados, se nós estamos se preparando para isso, tá? Eu não deixei essa escritura com o Paulo, mas eu vou ler para vocês. Vocês podem anotar. Provérbios capítulo 20, versículo 21, me veio à cabeça agora, quando eu estava fazendo a aula. Desculpa, capítulo 21, versículo 20. Diz assim, ó: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Vou repetir, ó: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. E eu fico pensando assim, como é que está a sua casa hoje? Pensa nisso, irmãos. Como é que está a sua casa hoje, espiritualmente? Não o alimento físico, não, mas espiritualmente. Os membros da sua casa têm alimento suficiente? Você que é o líder da sua casa, você tem alimentado a sua esposa? Pense nisso. Faça essa pergunta para você mesmo. Eu tenho alimentado a minha esposa espiritualmente? Como tem sido? E eu tenho feito as devocionais com os meus filhos? Essa pergunta nós temos que fazer, porque aqui está falando que a casa do sábio tem. Mas fala que o tolo, como aquelas 10 virgens, a gente pode aprender que aquelas 10 virgens, elas foram apenas no limite ali. Elas foram até no limite. E aí, na última hora, fica o desespero. Me dá aqui, me empresta um pouco de óleo, por favor. Não, não, não. Então eu vou correr, eu vou atrás, desesperado. Não, a gente não pode viver uma vida cristã dessa maneira, irmãos. A gente precisa estar se preparando todos os dias. Todos os dias. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Mas se nós tivermos a sabedoria, nós vamos estar alimentando a nossa família. Nós vamos estar bem alimentados. Nós vamos ter alimento espiritual todos os dias. E também ao contrário, se nós formos tolos, se a gente for negligente, se a gente não for zeloso,
se a gente não quiser dar todo o coração, se a gente não quiser nascer de novo, como Deus falou para Nicodemos, na última hora, talvez a gente não tenha o suficiente. Esse óleo representa o azeite, né? Que também eles vê em Provérbios, que se refere ao Espírito Santo, que se refere à nossa vida espiritual, tá? Deus não está falando aqui sobre a parte material, mas Ele está falando algo sobre o espiritual. E aí nós precisamos estar preparados. Eu quero contar para vocês sobre como que era o casamento judaico na época de Jesus. Era algo incrível. Eu fiquei surpreendido a ver sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês. Geralmente, a mulher, a noiva, ela era comprada. Era feito um acordo, geralmente, entre os pais. O pai do noivo e o pai da noiva, tá? Eles faziam um acordo, o noivo ia até a casa da noiva, então ali ele pagava um preço. Ele pagava um preço. Show. Ele pagava um preço. Deixa eu marcar aqui para vocês. Se vocês quiserem anotar sobre esse preço, está lá em Gênesis. Anota aí rapidamente, depois vocês podem dar uma olhada. Em Gênesis 24, versículos 52 a 53. Em Gênesis mesmo, no capítulo 29, do 18 ao 20. Tá? Eu fiz isso de propósito para vocês anotarem, tá? Para a gente não esquecer como era antigamente. Anote aí, Gênesis capítulo 24, versículos 52 a 53. Então, o noivo, ele pagava um preço. E aí era feito esse acordo. Essa noiva estaria prometida. Então, o noivo saía de lá e ele fazia uma promessa. Olha, eu vou preparar um lugar para você. E depois que eu preparar esse local, eu venho buscá-la. Esse local era o local onde ele ia fazer o aposento, onde ia ter a noite de núpcia. Onde ele ia levar essa noiva para a noite de núpcia, para a lua de mel. Então ele fazia essa promessa para a noiva: eu vou preparar um lugar para vocês. Então, nesse período, havia um intervalo de espera, que é o que Jesus está ensinando aqui em Mateus, sobre esperar o dia e sobre esperar a hora. Então, aquela noiva, como naquela época não tinha essa relação de namoro que tem hoje, então a parte romântica da história estava naquela expectativa da chegada do noivo, naquela aventura de o noivo vai chegar à noite. Ele ia chegar depois do pôr do sol, quando já era noite. E ele vinha até a casa da noiva, e ele pegava essa noiva e levava essa noiva até a casa dos seus pais, daquele aposento que ele tinha preparado, e aí ia ter uma grande festa, um grande banquete. Então, era emocionante a noiva poder esperar esse grande dia. Ela preparava a melhor roupa para esse grande dia. As suas amigas estariam ali com ela, dando tudo que ela precisasse naquele grande dia. E então o noivo vinha com seus amigos, com suas lanternas. Naquela época não tinha luz, né, que a gente tem hoje, então era com lanternas, essas candeias, com tocha. E eles iam iluminando toda a rua. Então ele saía com essa noiva numa liteira, como tem naqueles filmes de época, numa cadeira, com duas varas que pode levar nas costas ou pode levar também animais. E aí até aquele desfile e todo mundo numa procissão comemorando esse grande dia. Chegou o grande dia, então. E aí, então, ele ia ser uma grande festa, ia ser um grande banquete. A palavra de Deus descreve alguns casamentos judaicos que a gente pode ver, de Sansão, e era uma semana de festa, uma semana inteira de muito banquete, de muita festa, uma grande preparação para esse grande dia. Mas, sabe, essa noiva, ela sabia que ela precisava estar preparada.
aquelas servas que estavam ali junto com a noiva, que não, de alguma forma, não tivesse recebido o convite para esse casamento, ou talvez ela não foi convidada, ou por alguma forma não fosse, mas se ela estivesse com a candeia acesa e ela fosse junto nessa procissão até a casa dos pais do noivo, para esse grande banquete, como ela tinha participado, né? Que a gente pode chamar isso de das damas, né? As damas as daminhas que vão junto com a noiva, elas entravam nessa festa, nesse grande banquete. Mas aquelas servas, aquelas outras mulheres que ela não participava desse evento e a porta fecharia, e depois que a porta estivesse fechada, ela não entraria mais. Ali já acabou. Ela perdeu sua oportunidade, não tem mais. Não tem mais o que fazer nesse momento. Então, era algo que as irmãs, o pessoal da época, eles se preparavam. Então, quando Jesus fala sobre essa parábola, eu penso aqui que os judeus entendiam perfeitamente o que era isso. E eles entendiam perfeitamente o quanto isso era tão especial. Isso, para eles, era tão claro que eles poderiam perceber, poxa, vale a pena estar preparado, vale a pena esperar, eu vou esperar, eu não vou desanimar, eu vou ficar preparado para esse grande dia, para esse grande banquete. Eu queria que Paulo compartilhasse aqui para nós, Mateus, agora a gente vai ler do Mateus mesmo, 25, do 7 até o 13. Aí, diz assim: então todas as virgens acordaram e pegaram as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vou comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Você está preparado? Como está a sua candeia? Como está a sua vida espiritual? Devemos perceber isso, irmãos. Devemos estar atento a isso. Pergunte para alguém: como você está me vendo espiritualmente? Talvez você ache que esteja bem espiritualmente. Eu acho que estou bem espiritualmente. Mas talvez alguém que está do seu lado pode te ajudar a perceber como que você está espiritualmente, né? Eu quero deixar aqui também uma mensagem para você que está estudando a Bíblia, para você que está começando a sua caminhada com Cristo, para você que é um cristão novo também, que está começando, para você estar preparado. E a pergunta é: Ivan, como é que eu me preparo para isso? Eu quero convidá-los a ir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela vai ser esse instrumento que vai ajudar você. Vai ser o caminho que vai te ajudar, que vai te corrigir, que vai te repreender, que vai colocar você no caminho certo para você fazer toda a boa obra, para você estar preparado. Então, você que está estudando a Bíblia, não perca tempo. Leia a sua Bíblia. Leia, mas leia muito. Tenha sede pela palavra de Deus.
quando eu estava começando, irmãos, os outros irmãos mais velhos vieram para mim e falaram assim: Ivan, eu quero que você leia João. Aí eu comecei a ler João, mas aí eu acabei encontrando Provérbios. Eu comecei a ler João e Provérbios. Os irmãos falavam assim: Ivan, mas continua lendo João. Eu sei, eu estou lendo João, mas eu estou lendo João e estou lendo Provérbios. E aí eu fui gostando muito de ler. E aí eu comecei a ler João, Provérbios, comecei a ler Salmos. E de lá para cá eu amo demais a palavra de Deus. Eu gosto muito da palavra de Deus. Eu espero que você tenha essa sede, irmão, pela palavra de Deus. Que você possa tirar bons tempos com Deus, boas devocionais para a sua família. Então não perca tempo. A palavra de Deus, ela vai ajudar você a estar preparado. Amém? Agora eu tenho uma mensagem, irmãos, para todos nós da igreja, principalmente para os irmãos mais velhos. Se você considera o irmão mais velho, eu tenho uma mensagem para você também nessa manhã. Em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1. Ai. A palavra de Deus vai falar conosco hoje de manhã, irmãos. Olha, a palavra de Deus diz assim, ó: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Eu, fazendo a reflexão, irmãos, eu quis trazer isso para mim, tá? E eu quis trazer isso para todos nós. Olha, Deus tem nos dado tudo. Você acredita nisso? Deus tem nos dado tudo. Tudo que nós precisamos. Se tem algo que você não tem, é porque você não está precisando. Deus sabe o que você precisa. Deus é um Pai. Mas Ele tem nos dado tudo o que precisamos. Tá? Deus tem nos dado o seu Filho. Deus tem nos dado o Espírito Santo para fazer morada em nós. Deus tem nos dado os encontros de casados. Deus tem nos dado jovens, solteiros, ministério de solteiros. Deus tem nos dado estudos. Deus tem nos dado uma família, como foi compartilhado na oferta, 100 vezes mais. Você consegue imaginar o que é isso? Deus tem nos dado tudo o que precisamos para que a gente pudesse fugir dessa cobiça do mundo. Agora, o que me deixa triste, irmãos, é sabermos que nós temos ministério de casados e alguns não valorizam. Alguns não valorizam o ministério de casados. E sabe como eu sei que você não valoriza, irmãos? Porque você não está participando. Você não faz um esforço para estar participando. E eu fico muito triste com isso. Eu fico triste saber que alguns pais não ajudam seus filhos a participar dos jovens. O Israel conversou comigo essa semana que alguns filhos, alguns jovens não estão participando dos bate-papo. O que você pensa sobre isso, irmão? É bom você fazer uma reflexão sobre isso. Porque Deus, a parte de Deus, tem nos dado tudo. Tudo o que precisamos. E quando tiver estudo bíblico, você tem um desejo de participar? Ou você vai dar primeiro uma olhada na sua agenda, ver se tem alguma coisa sobrando? Não, a gente tem que estar com todo o nosso coração. Porque Deus não deu só uma parte para nós. Deus nos deu tudo. E a maior prova de amor foi dar o seu próprio filho. E Jesus, quando ele veio, ele se ofereceu por completo. Ele não deu 10%. Ele não deu só uma parte. Ele não deu só a metade. Mas ele deu tudo. Então, irmãos, eu quero chamar vocês a ter essa responsabilidade. Nós estamos construindo ainda a Zona Norte.
Para mim é um sonho a Zona Norte, porque a gente nem ia estar aqui na Zona Norte. Nós íamos para o leste. Nós íamos se reunir lá no leste. Obrigado até os irmãos do leste por nos receber lá. Mas Deus começou a derramar esse sonho em nossos corações aqui na Zona Norte. E aí, o que é que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ficar no mínimo, o mínimo possível. Não, irmão, a gente tem que dar o máximo possível. Agora é hora da gente poder servir mais com os casados. Agora é hora dos irmãos mais velhos, que já criaram seus filhos, poder ajudar os que estão com os filhos adolescentes. Não tem sido fácil criar filho adolescente hoje. Então, eu peço que vocês se arrependam, que vocês tomem uma decisão de poder servir mais os novos na fé, poder servir mais outros irmãos. Nós que somos mais velhos devemos ter esse coração de não se contentar com o mínimo possível, como aquelas virgens insensatas, como a gente viu em Provérbio, os tolos, mas que a gente possa ter sabedoria e poder dar todo o nosso coração. E aproveitar que Deus está nos dando tudo, a gente também dá todo o nosso coração, tá? Não só uma parte do nosso coração. Para finalizar, eu quero pedir para a gente ir lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Irmãos, eu quero ajudar que vocês possam sonhar com esse grande dia. A palavra de Deus diz assim, ó: ao anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Eu vou repetir, irmãos, porque isso é incrível. Olha só, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Vai ser uma grande alegria, irmãos. Eu não consigo imaginar. Eu acho que lá vai ser um banquete com a melhor comida, com o melhor ambiente, com uma grande festa. E se Deus preparar um cardápio para mim, vai ter cuscuz lá, vai ter baião de dois, vai ter as melhores comidas. Imagina a comida que você gosta vai ter nesse banquete. A gente nem vai lembrar das lutas. A gente não vai lembrar das lutas. A gente não vai lembrar das questões que nós tivemos aqui um com o outro. A gente não vai lembrar dos desafios que o Leandro coloca de vez em quando para nos chamar a crescer. O Leandro faz isso de vez em quando. Mas a gente vai só ficar feliz com tudo isso, porque vai ser um dia de felicidade. E eu espero que você esteja lá. Eu quero estar lá nesse grande dia. Eu quero poder festejar e poder se alegrar com todos juntos como uma grande festa.